Bem-vinda a mais um episódio do podcast 40 e Tantas. Lembrando que aqui, o 40 e Tantas não é só um podcast, gente, mas é um meio de comunicação diferente para mulheres de mais de 40 anos, para a gente falar sobre vida real, sobre o que acontece de fato, sem mimimi e muito mais que você possa tirar isso de proveito para sua vida, tá? Então, o que eu fiz? Ao longo dos episódios, eu sou médica nutróloga há quase 13 anos, eu trago várias queixas que ao longo desses 13 anos eu vejo as pacientes de mais de 40 tendo na vida delas e trazendo lá para o consultório. Então, cada episódio você vai ver que a gente está falando sobre uma queixa diferente. Como a gente está falando sobre mulheres de 40, a gente tem fases na vida, né? Eu sempre falo que a mulher ela tem tantas fases, então 40 é 40 e tantas fases. A gente tem, dentro dos 40, várias fases, não só antes, nem só depois. Então, para falar sobre essas fases, psicologicamente falando, eu trouxe uma pessoa maravilhosa, linda, competentíssima, que eu adoro, eu sigo já faz bastante tempo e eu já estava querendo conversar com ela, não era de hoje, que é a Edna, ela é psicóloga e a gente vai falar sobre a saúde daqui, ó, de nós mulheres, tá? Acompanha aí. Falei certo, né? Então, vamos lá. Daí, quando você vai me apresentar, eu agradeço, né, pelo convite. Isso. Tá, beleza. Eu vou fazer uma introdução então, de novo, tá? Beleza. Porque aqui é só a chamada, daí entra a vinheta. Aí eu vou te explicar, né, que eu vou trazer eu trago casos, beleza. como eu fiz na outra, né? Beleza. E daí depois, quando eu finalizar, daí tu faz, tá bom? Podemos? Edna, muito obrigada por ter vindo. Faz tempo que eu queria fazer um conteúdo com você, que eu gosto muito como você se comunica na sua rede social. E aqui o 40 e Tantas, ele é uma forma de comunicação. A gente está no podcast, mas a gente vai ter outras formas depois. Mas quando eu pensei em fazer, eu pensei assim, por que não falar sobre um consultório médico de uma outra forma? Não do ponto de vista do médico exatamente, vendo aquela paciente, mas de como ela vê esses sintomas. Então, a gente tem trazido aqui em cada entrevistado um contexto lá do meu consultório. Olha, essa paciente veio por essa queixa. Para a gente, nós que somos os especialistas, a gente dá esse olhar, mas principalmente para a gente alertar essa mulher e aumentar o nível de consciência dela sobre essa fase da vida que é tão importante. Então, hoje a gente vai falar sobre, que não é uma paciente na verdade, né? Muitas pacientes falam que, mas especificamente essa aqui que eu trouxe, ela foi no consultório falando o seguinte, ela já estava com 47 anos e ela percebeu que depois dos 42, mais ou menos, ela começou a ficar muito incomodada com várias questões. Ela estava incomodada com o trabalho, ela vivia cansada, isso era uma queixa importante. Ela começou a se questionar sobre várias coisas. Aquilo que ela fazia não fazia mais sentido. Ela, sabe assim, como se de repente, o que eu estou fazendo da vida? E daí, nessa fase, assim, uns 5 anos, ela separou, mudou de carreira e ia mudar, inclusive, de cidade. Enfim, eu fiquei com ela um tempo e hoje em dia ela já não mora mais em Curitiba. E daí aquilo me chamou tanta atenção. Eu falei, gente, e ela tinha já a menopausa há uns mais ou menos 3 anos ela tinha tido a menopausa e não estava tratando. E daí eu pensei, olha só, claro que tem N coisas, né? Mas as mudanças hormonais casando com várias coisas aí que agiram na cabeça dela. Então, o climatério dela, todos os sintomas estavam nas questões psicológicas. Ela não tinha, assim, todos não, né? Mas os principais. Ela não tinha fogacho, ela não tinha problema de libido, ela tinha um cansaço, enfim, mas tudo nela estava com relação à queixa psicológica. Então, o que eu queria conversar contigo é isso, assim, na tua experiência desses anos todos trabalhando, eu sei que você não atende só mulheres, né? Mas, assim, como que você vê essa fase dos 40 anos pelo olhar das tuas pacientes? Assim, de fato, é só hormônio ou é uma fase onde a mulher se questiona mais, quer resolver coisa que ela está arrastando a vida inteira? Conta para mim. Débora, primeiramente, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui e falar de mulheres, né? Hoje, realmente, o meu foco são mulheres. Eu nem sabia. Achei que você fazia tudo. Não, são mulheres. Que legal. Hoje, o meu foco maior é esse. Principalmente, trabalhar para essa posse, que a mulher se aposse de quem é ela. E falando disso que você trouxe, especialmente desse caso aí da mulher, o que acontece aos 40 anos, né? Ela toma uma coragem que aos 20 ela não tem. Uhum. Então, ela, claro, tem todos os sintomas. Eu recomendo sempre que as minhas pacientes façam, né? Todos os exames fisiológicos. Vamos ver o que tem aí, o que não tem, o que precisa nutrir,
Né? Então, eu também olho para as minhas pacientes assim. Eu tenho uma paciente que falou um dia assim, que bom que você me olhou no todo. Isso é importante. É bem importante. Ela estava com uma ferritina muito baixa, então parecia, vamos dizer, uma depressão. Mas eu falei, antes da gente falar de qualquer coisa, vamos olhar para isso. E aí, o que essa mulher ela começa com 40 anos? A se questionar mesmo. 40 anos é uma idade onde ela para e pensa assim, tá, será que o que eu estou fazendo até aqui é realmente aquilo que eu quero continuar fazendo? Porque mais ou menos, vamos dizer, é como se fosse metade da vida. Se a gente pegar, né, pela população vivendo 80 anos, ela começa a ter esse questionamento. Porque se ela entrou num trabalho aos 25, por exemplo, muitas vezes aquele trabalho era para tentar ganhar o seu dinheiro, se sustentar. Quando ela chega aos 40, ela já tem essa questão financeira muitas vezes. Então, ela começa a se questionar. E aí ela começa a fazer mudanças, como você falou dessa paciente. E eu vejo muitas pacientes fazendo isso. Sabe o que essa paciente me falou? Eu anoto no prontuário coisas que me impactam sobre aquela pessoa, para eu poder ter uma conexão com ela ao longo do tratamento, sabe? E ela, eu anotei que ela colocou assim, que ela não se via mais na vida que ela estava tendo. Como se ela não pertencesse mais àquele lugar. E daí ela falou assim, olha, quando isso aconteceu para ela, então depois dos 40, né, que ela começou a pensar assim, poxa, mas será que eu vou ter que viver a vida inteira fazendo uma coisa que eu não gosto? É isso mesmo, tipo, não me falta tanto tempo de vida, me falta talvez menos do que eu já vivi, será que não está na hora de eu resolver? Né? Claro que ela tinha alteração hormonal, mas isso não é só hormônio, né? Isso não é só hormônio, né? Não é só hormônio. Não tem como você ter uma mudança de vida toda baseada nisso, né? Claro que a irritabilidade, essas coisas a gente sabe que pode vir disso, mas eu achei interessante isso, que eu anotei isso no prontuário dela, assim, que ela disse que ela não se via, porque a gente aprende com os outros, né? Eu sempre aprendo com as minhas pacientes alguma coisa, né? E eu trago para mim aquilo ali, eu falo, nossa, que legal isso aqui, poxa, que importante essa reflexão, sabe? Eu sou uma pessoa que eu dou, mas eu recebo também das boas, né? As pacientes que não são tão boas, não, né? Mas, assim, aquilo me chamou a atenção, sabe? Ela fala assim, olha, é aquela vida que eu tava tendo, eu não gostava do meu trabalho, o meu casamento também já tava ruim, fazia uns 10 anos, entende? Daí eu, de repente, resolvi que eu queria resolver a vida, porque é aquela sensação que parece que não tem tanto tempo, né? Essa sensação que parece que não tem tanto tempo vem muito aos 40 anos. Eu vejo também isso muito no consultório. E o que eu vejo, assim, a pessoa foi traçando uma vida até os 40 muito pautada no que os outros falam, no que a sociedade diz que a mulher tem que fazer. E aí ela ficou ali, fazendo tudo aquilo para atender essa demanda de fora. Quando ela chega nos 40 anos... ela, opa, mas espera aí, eu tenho mais tanto de vida. Será que eu quero continuar fazendo o que os outros falam para mim que eu devo fazer? Ou eu quero, de repente, fazer o que eu realmente já queria lá atrás, mas eu não tinha a coragem? Por isso que eu estou falando dessa palavra bastante. Sim. Essa coragem de terminar um casamento, porque terminar um casamento não é algo fácil. Sair de um trabalho que ela construiu uma carreira não é fácil. Então, ela se toma de uma coragem aí, bem importante nessa época, dos 40. E também tem uma questão de mudança de objetivos também, né? Você tem objetivos diferentes com 20, com 30, com 40. Eu acho que tudo isso é importante, né? Você tem objetivos lá quando você tem 20, 30 anos. Quando você tem 40, você começa também a ter outros objetivos. Por quê? Porque você está vivendo aquele outro momento que, quando você para e olha assim, 20 anos... Você é jovem, você encara a vida de outra forma. Com Parece 40, que a gente tem mais tempo. Mas não, a gente tem mais tempo. A gente tem mais tempo, E aí, com 40, você fala assim, pô, eu tenho também bastante tempo hoje, ainda mais para nós, mulheres, né? É muito diferente de lá atrás se pegar, eu lembro da minha mãe. Eu tenho uma irmã que ela tem 25. Eu não lembro o que eu falei pra ela, tá? Eu falei assim, olha, cuida, porque quando tu tiver depois dos 40, isso vai ficar pior. Quando eu tiver 40, eu penso nisso. Ela me respondeu. Eu acho que a gente fazia muito isso comigo. Eu fazia isso também. Você acha que não? Você sabe que quando eu tinha essa idade, 20, 25... Gente, eu não pensava em nada de futuro. A única coisa que eu fazia, que é muito interessante trazer também, que eu acho que é legal, a minha mãe dizia assim, filtro solar. Então, ela dizia assim, não vai na esquina sem filtro solar. A sua mãe sabe. E aí ela trouxe isso, e é uma coisa que eu tenho até hoje. Eu falo, se tem uma coisa que eu comecei na juventude, que hoje eu vejo, né, o resultado, é o filtro solar. Então, mas quando você tem 20, 25, você não pensa. Não. Não tem isso.
Não. Você sabe que eu sou de Florianópolis e eu lembro, assim, quando eu sou muito branca, né, gente? É branquinha. Sim. E eu não fico bronzeada, eu fico cozida. Tipo camarão no vapor, eu fico vermelha. E eu inventei que eu queria ficar bronzeada. E eu fui pro sol meio-dia no verão com aquele protetor fator 2, que é marrom, assim, que não é, é óleo. Nossa, eu fui parar no hospital com insolação. Mas é isso mesmo. Se alguém falasse assim, não faça, porque com 40 você vai estar com ruga, eu ia falar, falta 20 anos, meu filho. Eu não sei nem o que vai acontecer comigo em 20 anos, eu vou pensar nisso, entendeu? É isso aí, a gente tem a sensação de ter. A gente não é sensação, a gente tem mais tempo, né? Verdade. E você acha que é uma coisa que eu percebo, eu não sou psicóloga, né? Mas eu tenho um relacionamento muito bom com as minhas pacientes. E se não tem uma verdade, uma troca, a gente não gera transformação, né? A paciente ela tem que se entregar para que eu possa também ajudá-la. Por mais que às vezes elas cheguem no consultório porque elas querem emagrecer, aquele ganho de peso veio por outros motivos, né? Não é exatamente o que eu comi até ganhar o peso, né? E uma coisa que eu percebo nas minhas pacientes de mais de 40 anos é que normalmente elas têm uma maturidade financeira já, né? Então têm uma independência, alcançaram muitas vezes os seus objetivos financeiros iniciais de carreira, né? E daí o fato de não ter mais que correr atrás do dinheiro, não que elas não estejam trabalhando, mas é que é diferente. Tem uma fase da vida que você está fazendo um patrimônio mínimo, né? Sim. Que eu, por exemplo, vim de uma família super humilde. Então, eu tive uma fase que eu tinha que ter o mínimo, né? Sim. De dar condições para os meus filhos, enfim, tal. E daí eu percebo que chega uma fase onde esse dinheiro, ou tudo que eu preciso fazer pelo dinheiro, não faz mais sentido. Porque daí eu tenho esse dinheiro, o que eu preciso, né? E daí eu começo a me questionar, mas será que eu preciso continuar com tanta coisa para isso se eu já... Não sabe, assim? É a impressão que eu tenho. Você vê isso também? Eu vejo porque eu acredito que essa ligação com o dinheiro é muito do social, do que a gente aprende culturalmente, que a gente tem que ter. Então, como você falou, lá atrás, né? Eu também tracei aí a minha vida, tive que trabalhar, fazer. Sim. E aí, quando a mulher chega aos 40, que eu vejo no consultório, ela já está com isso que você acabou de falar, um pouco mais tranquila. E aí ela abre uma abertura, como se abrisse uma porta. Então, tá bom, o dinheiro está aqui, eu posso pagar as minhas coisas, eu não preciso mais gastar o meu pensamento em fazer dinheiro, porque a gente, né, faz o dinheiro. Eu abro essa porta. Quando eu abro essa porta, eu tenho tempo para olhar um pouco mais para mim. E aí vem o quê? Um autoconhecimento. Claro, não é que ela não olhasse, mas ela estava muito mais envolvida, se a gente pegar mais ou menos assim, com os filhos. Então, essa mulher geralmente já teve filhos, ela estava com a carreira, ela estava preocupada em ganhar o seu dinheiro, ela estava preocupada muitas vezes em casar também. E aí ela gastava toda essa energia com isso. E aí, essa porta do autoconhecimento, de olhar para si mesma, ficou um pouquinho de lado. E aí, quando ela tem esse tempo, porque os filhos daí já estão um pouco maiores, ela geralmente já casou, ela já tem o dinheiro, ela passa a se questionar. Ela passa a olhar para ela mesma. Será que eu quero isso? Será que o que eu fiz até aqui faz sentido para mim? Você é psicóloga há quantos anos já? 20 anos. Então, você percebeu... Eu sou nutróloga há 12, 13, vai fazer já. Eu percebi, veja se você percebeu, uma mudança na minha paciente, ao longo desses anos, sobre a importância da qualidade de vida. Né? Então, talvez seja a minha percepção, mas a minha percepção de hoje é essa, que as mulheres que eu atendo, elas valorizam muito mais do que eu via atendendo há 10 anos, a qualidade de vida. Você acha que isso também está dentro dessa mudança psicológica que essa mulher vai passar? Porque às vezes você começa a se questionar se aquela rotina que você está tendo você precisa mesmo, ou quanto que aquilo interfere na sua qualidade de vida. Você começa a pensar que você merece ter qualidade de vida, né? Eu acho que é tudo isso, né? Eu acho que o que você traz da qualidade de vida fez essa mudança também mental nas mulheres. Então, eu prefiro, de repente, trabalhar um pouco menos, mas eu ter tempo para ir na minha academia, para eu ter tempo de cuidar da minha alimentação. Eu vejo muito isso das mulheres no consultório hoje. As minhas pacientes não abrem mão de, por exemplo, ter um tempo para comer uma comida saudável, ter tempo de ir numa academia, fazer atividade física, que é uma coisa que eu bato muito na tecla, Débora, muito. Atividade física não é só para o corpo, é para a mente. Né? Então, eu vejo o quanto isso traz essa busca, a mulher busca isso hoje, essa qualidade de vida. Que há tempos atrás, como você falou, talvez não tivesse tanto, ela se preocupa mais.
hoje? Eu percebi muito claramente algumas coisas depois da pandemia, né? Algumas valorizações para coisas que sempre tiveram valor, mas às vezes a pessoa não dá tanto valor, né? Mas isso começou a me chamar mais atenção, assim, sabe? De eu falar assim, olha, você precisa organizar a sua rotina a tal ponto que você não fique prejudicada todos os dias. Você tem uma fadiga crônica que não é um remédio que vai tirar. Você não respira, você fica o dia inteiro na corrida. E daí as pacientes aceitam mais isso. Não que não tenha que trabalhar, ou que não tenha. Eu não sou dessas. Eu acho que não existe a bolha e o mundo da meditação 24 horas por dia, né? A gente tem que correr atrás, as coisas estão aí, é difícil para todo mundo. Mas o quanto que a gente pode. Eu sempre falo para os pacientes, vocês vão aprender aqui nessa transformação que eu proponho a serem egoístas, no bom sentido, né? De cuidar, primeiro eu. E depois eu posso ajudar o outro, não é? Então, por que eu tô por último? Isso é uma coisa importante. E eu estar primeiro significa eu ter uma rotina de vida que seja sustentável e não excluir o indispensável. E exercício é indispensável. Organizar a alimentação é indispensável. Dormir é indispensável, né? Ir na festa todo dia não é indispensável. Né? Você sair para jantar todo santo dia do restaurante não é. Porque você pode comer uma comida saudável em casa. Então, assim, mastigar o alimento é indispensável. As pessoas comem, engolem inteiro. Aí tomam um monte de remédio para o estômago, né? Então, isso eu acho que as minhas pacientes aceitam isso muito mais nos últimos anos do que no começo, que parecia que era uma coisa assim, sabe? E eu mesma, eu tive que passar por isso, porque assim, enquanto médica, eu morei em São Paulo, e lá, assim, eu chegava no hospital 4 da manhã e saía 11 da noite, eu tinha dias que eu dormia no carro, porque daí eu já tinha que estar ali de volta. Então, era uma coisa muito doida, né? E daí, quando eu vim morar aqui em Curitiba, no começo você faz tudo, né? Então, eu trabalhava em 2, 3 hospitais, mais o consultório, mais isso, mais aquilo. E aquilo eu tive um burnout absurdo, assim, um absurdo. Um dia que eu tava andando na Getúlio Vargas, eu acho que era, enfim, uma dessas ruas duplas que a gente tem pra cá, eu não lembro qual das duas que era, e daí eu tava tão nervosa, que eu comecei a ter a sensação que os prédios estavam fazendo assim. De tão ansiosa que eu tava atrasada, que eu tinha que ver 20 pacientes, que eu não ia dar tempo, que eu tinha que pegar a criança na escola. Aquilo ali me deu uma loucura que eu comecei a ficar confusa. Olha que loucura. E eu parei, aí foi num posto de gasolina, eu não lembro qual das duas ruas que foi, mas enfim. E eu tinha uma viatura da polícia. Eu parei o carro e eu desci do carro e falei assim, moço, pelo amor de Deus, eu acho que eu tô enlouquecendo. Você liga pro meu marido antes que eu não conseguia pegar o telefone. Sim. Aí, ele, na época, aqueles bem antiguinhos, não travava, né? Então, era o primeiro número. Ele pegou, ligou, e daí falou assim, como é que é esse nome? Eu não sabia o meu nome. Eu não conseguia falar, sabe? Sim. Eu só falei assim, liga pro meu marido. Meu marido tava operando, aí atendeu a instrumentadora, o cara falou assim, olha, tem uma moça aqui que não sabe o nome, e ela tá muito nervosa, a gente tá em tal lugar, ela pediu pro marido vir aqui, coitado, meu marido. Aí o policial, muito gente boa, ele ficou lá comigo, daí ele conversou comigo, aí não sei o que, meu marido levou 3 horas pra chegar, aí ele conversou comigo, daí ele ficou lá e tal, e daí eu fui me acalmando, aí aquilo foi passando, assim, sabe? Sim. Mas eu tive a sensação que eu ia morrer infartada. Eu nunca tinha tido um pânico na minha vida. Nunca, sabe? E daí, depois daquilo ali, eu falei, meu Deus, que fundo do poço é esse que eu não tô conseguindo ver, que a minha rotina de trabalho tá acabando comigo. E eu era a pessoa que eu procrastinava no exercício, porque eu tava exausta, na verdade, de tanto trabalhar, né? Com 2 crianças pequenas, e essa é a realidade de muitas das mulheres, né? Exatamente. E daí, em algum momento, eu falei, não, eu não podia deixar de trabalhar, porque financeiramente eu precisava, mas eu preciso ter vida, eu preciso estar saudável para poder lidar com isso. E eu tive esse momento, que não foi os 40 anos, foi bem antes, para eu poder lidar. Mas quando eu cheguei nos 40, eu tive uma sensação absurda de que o tempo estava acabando. Era uma coisa assim, então eu comecei a ficar com uma fixação, já passou, né? Isso foi só naqueles meses do 40 ali. Que eu queria fazer tudo perfeito, eu não podia fazer nada errado. Eu tava assim, eu tinha que comer, pesava tudo, tomava todas as coisas, eu comecei a ficar muito, daí eu pensei um dia, eu falei, não, gente, também não posso ser 880, né? Não dá pra ser a pessoa que não faz nada e a doida que quer pesar quando toma de água, não pode ser assim. Daí eu comecei a adaptar e daí passou, porque eu tive uma crise, assim, um mês antes e um mês depois, assim, aqui uns 2 meses, achando que o mundo ia, sei lá, que isso ia ser muito, enfim, né? E daí depois acabou passando, enfim e tal. Isso me ajudou, inclusive, na minha identificação com a minha paciente, na minha empatia. Sim. Né? Porque muitas vezes tem que passar por uma coisa para entender o que o outro está passando, né? Eu vejo assim, eu tenho uma história de vida que eu sempre gosto muito de falar, que é a questão da obesidade. Então, eu já fui obesa, já tive compulsão alimentar.
E isso eu tive que trabalhar. Você já era psicóloga quando você teve compulsão? Eu já era psicóloga. Eu era estudante de psicologia, na verdade, né? Então, a compulsão, a questão alimentar sempre foi uma questão para mim uma vida inteira. Sempre fui aquela criança gordinha, fofinha e tal, e até desenvolver a obesidade. Cheguei a pesar mais de 100 quilos. E aí a compulsão também vinha para esse preenchimento, né? Porque vem para isso. E também eu sempre falo para as pessoas, na minha história tinha um reforço. Meu pai falava que meio que as pessoas fortes eram as pessoas mais gordas. Ele dava a entender isso, porque ele era também, né? Então, quando a gente passa a olhar também, não para um emagrecimento no sentido que eu tenho que entrar num padrão do que as pessoas dizem, mas a me encontrar quem eu sou, né? O que eu quero cuidar de mim. E aí eu passei a cuidar muito de mim mesma. A olhar para mim, eu falo sempre da máscara do oxigênio. Primeiro em você. Sim. Então, eu passei a cuidar de mim. Desde a minha alimentação saudável, desde o exercício físico, ele veio muito forte na minha vida. Porque eu comecei a ver resultados não só no meu físico, mas na minha mente. Né? E hoje eu tenho, inclusive, um projeto, um desafio que eu falo para as pessoas fazerem atividade física. Porque eu vejo muito resultado dentro do consultório, Débora. Porque hoje a gente vive um mundo ansioso. O Brasil está no primeiro lugar no mundo de ansiedade. Nossa! Eu vim de um congresso agora, onde eles trouxeram dados mesmo. Eu sou psicóloga, não gosto de muitos gráficos, mas assim, eu fiquei assim, chocada de ver que nós estamos no primeiro lugar de ansiedade. Eu já ia achar que era Estados Unidos. E aí eu falei, a gente está no primeiro lugar. E aí isso resulta em o quê? Desde essa coisa da pressa de trabalhar, de você não ter tempo para você parar e fazer uma alimentação saudável. Por que a obesidade veio tanto no brasileiro? Ele deixou de comer saudável. Né? Porque uma comida mesmo, passou a comer a coxinha, isso enfim. Até é um detalhe, né? Ontem eu fiz alguns eventos na saúde feminina e eu falei justamente isso. O marketing do alimento e do produto da saúde, ele é muito forte. E nos últimos anos, parece que para você comer saudável, você tem que comer um produto. E daí você esquece que você tem que comer comida natural. Isso. Né? Então, a farinha de amêndoa de R$200 é mais importante que um brócolis orgânico na feira, né? Então, as pessoas invertem os valores até quando querem ficar saudáveis. Isso, né? Isso. E isso a gente tem que falar isso, tem que trazer aqui. Então, você pode ter uma alimentação saudável. E isso influencia muito no mental. Porque se eu começo a comer, eu acho que você vê isso, muita porcaria. Não, inflama o cérebro. Não é? Existe, inclusive, a síndrome do cérebro permeável, né? Que a gente tem uma produção grande de toxinas inflamatórias e isso atrapalha a produção de neurotransmissores. E eu vejo muito, eu atendo muita gente de fora do Brasil. Então, quando eles estão lá e eu busco trabalhar com eles, a alimentação mais saudável possível que eles encontrem naquele ambiente onde eles estão, sabe? Por quê? Porque eu vejo que afeta. Então, assim, no consultório eu vejo quando a paciente chega, se ela está tomando um remédio para ansiedade e ela parou a atividade física, ele perde o efeito. Ele perde o efeito, né? Você sabe que assim, ó, eu sempre gostei de fazer atividade física até o momento que eu tive as crianças e daí eu não tinha tempo, aquela coisa toda. Aí quando eu virei a minha chave, que já faz uns 8 anos mais ou menos, eu me impus a colocar o exercício na minha vida. Só que ainda era o meu calcanhar de Aquiles que eu sempre procrastinava, porque eu estava sempre cansada, que eu sempre trabalhei muito. Mas aí um belo dia eu resolvi fazer direito e enfim. E daí, que é uma dúvida que as pessoas têm, tem horário ideal, tal. O ideal é aquele que você faz e fica bem para você, né? E daí eu consegui me conhecer a tal ponto de saber que eu gosto de fazer o aeróbico de manhã e a musculação à noite. Aí eu tinha uma personal que ela queria que eu fizesse a musculação de manhã. E eu não gostava de fazer, né? E daí eu troquei a personal, porque daí ela me incomodava tanto. E daí um dia ela falou, mas de manhã melhor? Eu falei, melhor para quem? Melhor para você, talvez no teu horário, na tua agenda, mas para mim não é, porque o exercício para mim à noite, ele me deixa muito tranquila. Então, mas isso faz parte do autoconhecimento. Não, eu não quero fazer. Tanto a tal ponto que assim, ó, hoje em dia eu vivo assim o mundo ideal de trabalho. Eu faço 100% o que eu amo, eu não trabalho em nenhum lugar tóxico mais, porque eu trabalho só na minha clínica o ambiente é excelente. Eu faço só o que eu amo, atendo só as pacientes que eu gosto de atender, eu estou numa situação muito boa. E agora, essa meta desse ano é atender só até as 5:30 da tarde. Que era a cerejinha do meu bolo, de ter horário para sair, porque como eu gosto muito de fazer o que eu faço, se deixar eu fico até de noite, né? Mas, por exemplo, assim, eu já tentei, e daí por quê? Porque exercício para mim eu gosto de fazer às 6 horas. Porque eu já tentei, por exemplo, se eu boto em outro horário, me incomoda. Eu fico irritada. E eu já fiz o contrário, assim, de eu chegar, esses dias eu tinha que preparar algumas aulas para congresso, e eu cheguei e eu estava tão preocupada que eu falei, vou fazer a aula primeiro,
Quando eu acabar de fazer o exercício, eu não conseguia me concentrar. Aí eu parei, corri 30 minutos e voltei. Aí eu tava ótima. Olha que coisa. Mas a gente tem uma produção absurda de hormônio e neurotransmissor quando a gente faz atividade física. A musculação tem os dela, o HIIT, o aeróbico, né? Uma corrida tem a dela. Então, é importante a gente entender que isso é terapia cognitiva comportamental, basicamente, né? Porque Sim. você produz neurotransmissor seu de um jeito saudável ainda por cima, né? E você sabe que você trouxe uma coisa que é bem interessante, que eu vejo também no consultório, quando a gente ama o que a gente faz. Eu também, eu amo muito o que eu faço. E eu vou te dizer assim, que na pandemia eu trabalhei muito, realmente. As pessoas precisavam e tal. E aí eu falei, bom, o tempo da pandemia eu me dediquei muito, era assim, extremo até. E aí depois eu falei, não, peraí, eu prego isso, falo para as pessoas se cuidarem, então eu vou voltar à minha rotina de antes. Então, assim, eu tenho o meu tempo do almoço, eu tenho à noite, eu vou até um determinado horário. Que é básico, né? A gente fala isso, né, gente? Mas é básico, né? É que o profissional, quando ele assina a própria carteira, aí, não é? Tem isso também, né? A gente faz o próprio horário, certo? Sim. E por que o nosso horário tem que ser 14 horas por dia de trabalho? Não vai. Não, Não e aí, precisa. e aí às vezes o paciente me pergunta assim, mas você não atende na hora do almoço? Não. A hora do almoço é almoço, filho, né? O meu almoço é aqui, ó, nesse horário não. Você quer antes ou depois, Sim. tudo bem. Por quê? Porque isso é muito importante. Eu vejo hoje para mim. Então, esse processo do autoconhecimento, como você falou, eu hoje, atividade física para mim é de manhã. Não vai, mas se eu não fizer de manhã, a probabilidade de eu fazer em outro horário é nulo, sabe? Então, até mesmo no final de semana, eu procuro fazer uma caminhada. Eu faço todo dia também. Eu gosto. Essa semana eu estava em congresso, fiz menos, fiz 4 vezes. Para mim é pouco. Eu gosto de fazer 6 vezes. Você sabe que eu faço 2 vezes por dia, todos os dias. Nossa Eu amo. Senhora, admiro. Amo. E eu viajo, eu já levo Esses dias eu viajei de férias e eu fiquei em 8 hotéis diferentes, só um tinha academia. Nos outros 8 eu subi escada. Eu subi escada e eu levei aquelas bandinhas de elástico, a minha personal me deu o treino e eu fiz todos os dias. Eu acordava às 5 horas da manhã, fazia, e daí ficava o dia inteiro caminhando. Acordava assim, e aquilo ali pra mim, eu preciso disso hoje em dia, sabe? O que eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse falar isso, né? Assim, nesse nível. Eu acabei construindo na minha casa um puxadinho e a minha musculação é lá, né? Ah, que bom. E daí eu comecei com um negócio bem sem vergonha, uns pezinhos, assim, tal, e hoje em dia eu tenho uma academia profissional. Eu investi pesado e comprei, inclusive, aparelhos, assim, de academia normal, porque eu falei, eu vou usar pro resto da vida. Meu marido não quer se mudar dessa casa. Então, eu vou comprar esse negócio, eu vou investir em mim, né? Sim. Porque assim, é caro, ok, mas eu vou usar 40 anos. Em 40 anos, ele vai estar, que não estraga, né? Esse equipamento de peso não estraga, aquilo ali não é elétrico, né? Eu falei, quer saber? Eu falei pra ele, eu tô pensando em investir aqui na nossa academia, fazer assim, assim, assado. O que você acha? Ele falou, manda ver, a gente vai usar mesmo, né? Então, assim, aí eu criei um ambiente pro exercício pra mim, que o meu problema era, não gosto de barulho. Então, eu chegava na academia e aquilo me deixava estressada, ansiosa, aquela música. Eu sou muito sensível na parte auditiva. E me incomoda, assim, sabe? Então, aí eu botava fone, daí eu ficava desconcentrada. Então, eu identifiquei que claro, eu vivia cansada, às vezes era o cansaço, mas que o ambiente era ruim pra mim. Aí tentei fazer uma academia que era meio fisioterapia, não gostava, tal. Daí, quando veio a pandemia, eu falei assim, quer saber? Já que vai fechar a academia, porque eu tinha certeza que ia fechar, eu vou montar um espacinho em casa. E daí ia ser uma mesa de sinuca, daí a mesa de sinuca nunca existiu. E daí naquele cotoquinho lá, que não é um espaço muito grande, assim, tem uma medida pequena, não é tão grande assim, mas só a gente usa um por vez. Eu dei um jeitinho e fui botando. Botei um negócio, botei outro negócio, porque eu queria peso. Eu gosto de fazer musculação. E a corrida eu comecei agora, assim, a tentar fazer, mas não muito, porque eu descobri que a gente sabe que musculação, a corrida deixa tudo mole, né? Então é só um limite, assim, não precisa de muito, né? Eu gosto da corrida, confesso, eu faço corrida desde Mas chacoalha tudo, né? Então não dá. 2012 eu comecei a correr, foi um desafio, a corrida era um desafio para mim. Será que eu consigo? Porque eu sempre fazia caminhar e tal, Sim. então ela passou a ser um desafio. Hoje ela não é mais o principal que eu faço, porque
a gente sabe Sim. que precisa da musculação. E também a corrida tem uma coisa, assim, que a gente, depois dos 40, tem um impacto no articular, tem várias coisas. É importante fazer, porque o impacto certo melhora a densidade do osso, mas o excesso é ruim, né? Então, eu, por exemplo, eu só corro no máximo 5 quilômetros. Eu, antigamente, eu corria muito mais. 10, 12, 20, meia maratona, essas coisas assim, há muito tempo atrás, quando eu era mais novinha. Não, nunca competi, mas assim, sempre eu gostava de fazer longas distâncias. Hoje em dia não dá pra fazer longa distância. Não. Eu faço um pouco e tá bom assim. Mas eu gosto, então eu boto 3 vezes à noite. Os dias que eu atendo mais, que segunda e sexta eu atendo menos, terça, quarta e quinta eu atendo bem mais. Aí esse dia a corrida me deixa muito menos cansada mentalmente, assim. Sabe? Eu fico relaxada quando eu corro. Eu gosto, porque eu falo interessante assim, é interessante, isso, né? né? E eu corro com aquelas ondas binaurais. A minha personal é toda conhecedora de fisiologia, enfim, tal. Ela que me indicou, e daí eu boto uma lá de concentração. Nossa, os 30 minutos passam assim, voando. É inacreditável. Eu vou querer a dica disso. Eu te passo depois. E inclusive o meu pace melhorou. O meu tempo reduziu quase assim. Não vou dizer pela metade, porque ele tava ruim, tá? Não é porque eu tô fazendo 5 km em 10 minutos. Mas, assim, antes, quando eu decidi começar a correr, 5 km eu levei quase 1 hora. Aí, depois eu comecei... Hoje em dia, eu já tô fazendo ali com uns 32 minutos, mais ou menos. Então, melhorou muito. Mas tem um limite também que eu não tô competindo com ninguém, né? Sim, claro. Mas eu consegui, graças a muito esforço, colocar o exercício. Então, quando começou a pandemia, eu falei assim, eu vou ficar 30 dias sem furar. Porque eu via que morria mais quem era sedentário. Na UTI morria mais o sedentário. E daí eu fiz 30 dias, meu marido começou a fazer também. Aí, porque ele também, médico, né, também estava estressado, aquilo ajudava a gente chegava no final do dia, a gente fazia exercício junto. Aí foi passando o tempo, quando eu vi, 4 anos depois, nunca furei. Assim, não fiz, eu tive que operar um negócio por causa da cirurgia e tal, mas não foi furo, assim, foi recomendação médica. E doida da vida, assim, tipo, mas eu não posso nem caminhar na esteira? Né? Como assim? Eu tenho que caminhar? Vou na esteira. Então, mesmo nos dias de recesso cirúrgico, eu ficava caminhando na esteira. Porque eu acabei me acostumando, sabe? Então, às vezes, a gente bota a própria barreira, né? Eu não gosto de exercício. E musculação, para nós que somos mulheres 40, é remédio. Né? É para tratar o músculo e para tratar o osso. Então, eu acho que a gente tem que ter a intenção de criar um novo hábito, né? Esse novo hábito, é isso que eu falo para as pessoas. Comece aos poucos. Então, quando o paciente chega para mim e ele não faz nenhum tipo de atividade física, eu vejo assim, eu sempre falo para eles, minha questão mental com vocês. Procurem, né, alguém para orientação e tudo mais da área, mas eu gostaria que vocês começassem com 30 minutos de caminhada 3 vezes por semana. E aí, eu peço para eles começarem a fazer isso. E eles começam e eles vão gostando. Claro, porque vai produzindo toda a questão hormonal. E é lógico que eles vão gostando. E aí eles começam a aumentar. E eles me relatam, né, que eles estão muito melhores. Que a ansiedade diminuiu, que não tem mais tanta fome muitas vezes, que a pessoa vai. E assim, eu sei que não é o nosso objeto, mas eu fiquei curiosa aqui como médica, tá? Porque eu, na época da residência, eu fiz uma especialização na Escola de Medicina em transtornos alimentares no PROATA. Não sei se você conhece o PROATA. O PROATA não existe mais, eu acho, mas antigamente tinha, né? Que é das antigas, eu sou também, né? E daí, a gente fazia assim, eu só tinha eu de médica, mas eu queria ter esse conhecimento para eu tentar entender a minha paciente. Né? Então, eu acabei acompanhando durante 2, 3 anos lá o pessoal. E tinha a cognitiva comportamental, onde os pacientes faziam bastante exercício, né? Você, dentro dessa tua compulsão que você falou aí, você usa, inclusive, hoje em dia, assim, porque a compulsão, ela tem N motivos, né? Pode ser nutricional, hormonal e mais a questão psicológica, né? Você acha que o exercício para você te ajuda nisso daí? Me ajuda muito. Importante, né? Não, é assim, fundamental. Eu falo, por isso que eu gosto de contar a minha história. Sim. Como é que você fez, né? Então, hoje eu não tenho mais crises compulsivas. Eu tinha daquela bem clássica. Final do dia, eu conto para todo mundo. A batata Pringles era o gatilho para mim. E aí, abria a batata e comia até o fim. Era assim, era algo... E aí, assim, não comia quase nada o dia inteiro. Entende? Porque você tá numa cobrança também, que você tem que emagrecer. Aí você não se aguenta, Você não aguenta, chegava às 5 da tarde. E você sabe que, assim, um parênteses, né? Esse episódio não é sobre emagrecimento, mas já que estamos falando sobre isso, eu, como médica, nutrióloga, e assim, o mercado do emagrecimento tem de todos os tipos de médicos, né? E 99% dos médicos vendem um tratamento para não comer.
Então, você piora o distúrbio psicológico que a paciente já tem. Piora, né? piora. Pouquíssimo profissional vai ensinar essa ser humana a comer. Pouquíssimo gente vai fazer isso. O que eu fiz para não ter mais, né? Eu mudei muito o mental, e claro, naquela época eu também era muito nova e tudo mais, mas hoje eu como fracionado. Então, isso não me dá aquele gatilho de, tipo, a falta da comida que eu fazia antes. Então, eu ficava sem comer, porque eu tinha que emagrecer e tal. E você acha que tem mais no teu entendimento, assim? Porque eu lembro que quando eu estudei transtorno alimentar, tinha uma fase da adolescência que era bem importante, né? Mas aumenta, ou pelo menos o comer ansioso, assim, depois dos 40 anos, tu percebe isso? Ou não? Não. É um padrão que a pessoa já tem de mais tempo, né? Ela vai ter, ou ela já tem e traz isso para os 40 anos, mas hoje, eu não tenho mais isso de comer mais. Pelo contrário, eu acho que é uma tomada... Não, eu digo das suas pacientes, assim. Das minhas pacientes? Não vejo que elas tenham isso de problema. Não, de comer mais por conta de ter mais 40 anos. Pelo contrário, eu vejo elas se preocupando num sentido bastante com uma comida de qualidade. Por exemplo, isso sim, de fazer uma atividade o física. Lado bom de se fazer 40 anos, o lado ruim é eu como um paciente, né? Tá. O lado ruim é você ter feito 40 anos. Isso é um fato, é cronológico, enfim. Mas o lado bom é que, como a gente tem a sensação de falta de tempo, você passa a fazer as coisas básicas muito melhor, né? Isso, então, assim, isso. você passa a se preocupar com o sono, o exercício, a alimentação, a bebida alcoólica. Eu não bebo, já tem alguns anos. Porque eu decidi que eu não era uma coisa que me fazia bem. Eu bebia para acompanhar meu marido, eu parei, ele parou também e chegou até a jogar fora vinho que estragou. E isso não faz falta nenhuma, sabe? Então você acaba... Ou você é do time que não tá nem aí, e uma hora a água vai bater no lugar lá. A conta vem. Né? Exatamente. Ou você é do time que vai começar a se preocupar, né? Você sabe que você falou uma coisa do sono. Eu, Débora, quando era jovem, eu falava, pra que dormir? Não vou dormir. Até que eu cheguei um dia numa aula da psico, lá na faculdade, o professor falou assim, que quem não dorme enlouquece. Aquilo foi tão impactante para mim, porque eu não queria dormir. Minha mãe contava que eu sempre tive dificuldade para dormir, né? E aquilo me tomou assim, e eu vejo hoje o quanto uma qualidade de sono impacta na nossa vida. Assim, em termos na fisiológicos, saúde então, mental assim, mesmo, né? O sono, ele é uma coisa que a gente tem que falar. Eu acho que fala-se muito pouco sobre a questão do sono, porque ele é banalizado para o uso da melatonina ou daquelas coisinhas que você toma para chapar para dormir, né? Tá. Mas, assim, a gente tem ali a produção de vários hormônios, a gente tem a ação do GH, a gente tem o efeito do estradiol da progesterona nesse sono, então tem que olhar isso da mulher, é bem importante. As pacientes que não dormem bem, o primeiro ciclo do sono tem interferência na leptina, então essa paciente ela vai ganhar mais peso porque ela está sempre com fome e não funciona esse hormônio. Então, é tão impactante, fora que se você não chega no sono REM direito, você não está dormindo, você não memoriza, você não aprende, sabe assim, você começa... Zero. Aí entra o TDAH, todo mundo hoje em dia tem isso? Pelo amor de Deus. Eu não sei se... Eu fico todo louca. mundo tem isso. É só isso. Ninguém olha todo o restante, A pessoa está ansiosa, estressada, com multitarefa, não tem tempo para fazer um xixi, e daí ela não lembra de nada, porque, é claro, você está ansiosa fazendo isso e guardando isso nesse lugar, você vai lembrar do quê, né? E daí todo mundo passa a ter déficit de atenção e hiperatividade. Me dá um nervoso. Aí vai lá e prescreve o ANSI lá, né? Bota o remedinho. Aí emagrece. Viu como eu tinha? Daí para de tomar porque enlouqueceu. Aí engorda de novo. Fiz uma bagunça. É uma bagunça. Eu normalmente pego o paciente bagunçada no consultório, que já fez muita loucura, e não pelas coitadas só, porque o profissional que vem de resultado, não vem de... não se preocupa com o processo, né? Eles vai ter que usar de recursos e números para vender aquele número da balança, né? Então, e depois a conta vem, né? E eu vejo, às vezes, alguns pacientes, eles trazem muito assim, querem um remédio imediato. Isso, para amanhã, né? Para amanhã, e que todas as minhas questões, que eu levei ali anos, né, que eu não olhei, porque muitas vezes a pessoa não olhou, ela quer que resolva com remédio. E eu bato na tecla que não adianta. O remédio, ele vem como um suporte muitas vezes, mas só remédio não vai adiantar. Então, tem que passar por um processo de autoconhecimento. E esse processo de autoconhecimento tem a terapia, mas tem você fazer uma meditação, tem você cuidar da tua alimentação, tem você fazer exercício, tem você ler um livro, tem você escutar aqui um podcast. Então, tudo isso faz parte desse desenvolvimento. Você sabe que eu sou uma esponjinha, assim, sabe? Eu adoro aprender.
Sim. E uma fase da vida eu queria aprender dentro da minha profissão, mas nos últimos anos eu quero aprender com as outras profissões que me interessam. Eu gosto muito de comunicação, né? Então, assim, nos últimos anos eu fiz muitas coisas de comunicação. Só que entendendo hoje em dia que a minha paciente que eu trato lá no consultório, que eu também trato só mulheres, já tem bastante tempo, ela tem muitas questões psicológicas, eu comecei a consumir conteúdos que tem a ver com essa transformação mental que ela vai passar. Até porque eu também vou, né? Sim. Sim. Inclusive, eu comecei a fazer terapia esse ano. Eu nunca fiz, nunca achei que eu precisasse. Mas todo mundo precisa. Eu imagino que ninguém não tem nada para resolver, né? Porque eu falei, agora então que eu passei do 40, eu quero resolver tudo, entendeu? Então, eu cheguei na primeira consulta com a terapeuta, ela falou assim, por que você está aqui? Eu falei, então, você é ansiosa? Eu falei, eu não acho, mas eu vou perguntar pro meu marido. Eu mandei mensagem para ele, você acha que eu sou ansiosa? Ele falou assim, ixi, sério? Eu sou proativa, eu falei pra ela. Eu não sou uma pessoa, assim, ansiosa. Eu tive um momento ou outro e tal, mas, assim, não sou uma pessoa ansiosa. Mas você tá aqui por quê? Eu falei, bom, primeiro porque todo mundo fala que eu tenho que fazer terapia. Então, eu imagino que eu precise. Você sabe que eu escuto isso muito também. Você entendeu? E daí eu falei assim, mas tem uma coisa que te incomoda? Eu falei assim, eu tenho medo. Eu tava com muito medo dos 40, mas tô com 42, já passou. Eu vi que tudo bem, né? Mas eu trabalho muito. Eu tenho uma dificuldade de dizer não para coisas do trabalho. Ela falou, então, viu como você tem alguma coisa para resolver? Eu falei, com certeza eu tenho alguma coisa para resolver. E tá sendo bem legal, inclusive. Mas eu sou uma aluna dedicada da terapeuta. A gente conversa, aí eu fico elaborando aquele raciocínio. Isso. Porque não adianta você sair de lá e não, sabe? Eu falo muito isso. Porque eu tô bem determinada a ser melhor, entende? Isso. Então, só que essa melhora é da minha mente, né? Então, e daí ela fala algumas coisas, eu começo a pensar, mas sabe que não é? E daí eu fico naquilo, sabe assim? Tá me ajudando um monte. Eu falei, caramba, como é que pode? Mas aí é a profissional e você tá com vontade de fazer aquilo, né? Isso é verdade. Acho que você também vê isso no consultório. Sim. E eu vejo lá. Eu sempre falo que o psicólogo ele é como se fosse uma bússola. Ele vai mostrar algumas direções ali, mas você vai fazer o caminhar. Para onde você vai? Ele vai te mostrar assim, norte, sul, leste, oeste. Está aqui, nós temos consequências aqui. Para onde você quer ir? Né? O caminhar é do paciente. Não tem como eu caminhar por ele. Exatamente. A transformação sempre é interna, né? Sempre é interna. Só que esse processo de autoconhecimento é muito gratificante. Eu vejo, assim, nas minhas pacientes, um resultado muito legal. Então, eu falo, só que nem eu prego, você não quer fazer uma terapia direto, Edna, mas terapia eu não quero ficar fazendo o tempo todo. Faça um tempo, vai lá, leve algo que está te incomodando naquele momento, pronto, você já resolveu alguma coisa aí. Né? E com isso você vai se cercando de artifícios terapêuticos, como eu falei, um livro, um podcast, atividade física, alimentação, porque tem gente que fala, eu vou ter que ficar a vida inteira. Não, você não precisa ir a vida inteira, mas você leva algo... se você é uma pessoa evoluída, nunca mais vai ter problema, né? Não, mas assim, que às vezes a pessoa acha que assim, não, eu tenho que ir lá toda semana, tal. Sim. Não é assim. Não, mas também. Tem momentos também, tem né? momentos, isso. Você pode tem precisar momentos. de um auxílio para você, enfim, melhorar alguma situação. Eu acho o bom. que eu acho bem bacana é a gente ter essa percepção de que pode melhorar. Porque, por exemplo, eu, com relação ao trabalho, nunca foi um problema para mim, mas alguém externo teve que me falar que talvez eu tivesse, porque não me incomodava. Entende? Mas eu isso. tenho uma dinâmica familiar. Então, isso é uma coisa importante, né? Sim. Então, eu falei... E daí, eu comecei a gostar de ter tempo livre. Sim. E o meu tempo livre não é para eu fazer coisas inúteis. É para eu poder... Eu gosto muito de estudar. Então, todo dia eu leio alguma coisa, porque é uma coisa... Eu faço com muita satisfação, assim, sabe? Mas é para eu fazer o meu exercício, para eu ver um filme, às vezes, porque tinha época que eu não tinha tempo para fazer nada. Para eu bater perna no shopping, que é muito bom bater perna no shopping. Tomar um café, parar. Eu tenho uma amiga que a gente nunca consegue se ver, nunca consegui. Agora a gente está conseguindo. Eu falei, amiga, é o seguinte... Guria, nós estamos com 40 e poucos anos. Se a gente não começar a se ver de vez em quando, vai ser com o quê? Nós vamos esperar ficar com 80 pra gente de bengala se ver? Não, vamos combinar. Aí ela, é verdade, amiga. Então, a gente, de vez em quando, na sexta-feira à tarde, a gente se encontra, enfim, pra falar de besteiras, assim. E é tão bom, a gente fica uma horinha, às vezes, só, enfim, tomar um cafezinho. Às vezes, até ela vai na clínica mesmo, enfim. E daí eu falo assim, são coisas tão simples que a gente precisa pra ser feliz, né? Não é uma coisa assim... E quando você vai tomando mais propriedade dos teus sentimentos,
você percebe isso Sim. e você percebe que coisas grandiosas não têm valor, não são tão grandiosas assim, né? Eu acho que os 40 anos também traz isso, você valorizar o simples. Exatamente. Valorizar isso que você acabou de falar, 1 hora com uma amiga, um café, uma conversa. Não é mais tantas coisas assim. Então, eu vejo que com 40 anos, do que eu percebo do consultório, as pessoas começando a valorizar esse simples, vamos dizer assim. Esse café com alguém. E você sabe que para mim isso também foi importante, assim, como eu gosto muito de trabalhar, eu tinha eu fiz terapia aqui. Eu tinha uma sensação, não é uma insatisfação crônica, mas é que como se nunca bastasse. E não é o trabalho, é eu estudar, conhecer, não sei o quê. Eu tenho quase 20 especializações. Porque tinha uma época que eu queria saber tudo. Era, assim, uma fixação minha. Eu queria ser muito boa, né? Então, e daí depois, que quando eu fiz 40, como eu tive essa crise, que eu resolvi sozinha, inclusive foi sem a terapeuta, que a terapeuta veio só esse ano, eu comecei a falar assim, não, mas pra que eu, sabe, assim, tipo, como se nunca nada tivesse bastando. E eu comecei a dar valor para outras coisas. E daí foi onde eu jantar com a minha família era uma coisa importante. Eu ajudar meu filho na tarefa, parece besteira, né? Mas assim, eu não ajudava tanto porque eu estava sempre trabalhando. Às vezes era meu marido, às vezes alguém da família, né? Então assim, e daí eu comecei a ficar feliz com muita frequência. E daí, esses dias, um paciente... Eu sou muito animada, sabe? E eu faço stories direto. E até já me mandaram fazer menos stories, entendeu? É você menos, eu me mando fazer mais. Ai, eu faço 50 stories, gente, por minuto, né? E daí, eu sou muito animada. Porque eu chego em casa... Eu sou mais animada quando eu trabalho do que quando eu estou em casa no final de semana. Porque o trabalho, ele não me cansa mentalmente, assim. Talvez fisicamente... Eu não sou uma pessoa cansada hoje em dia, mas, assim, eu gosto muito. Eu gosto muito. Então, eu atendo e eu fico feliz quando eu atendo, sabe? Então, eu tenho ficado muito feliz, assim, meio frequente. Aí alguém me mandou esses dias no Instagram, doutora, você é feliz mesmo assim? Ou você faz de conta? Daí eu falei, eu não tinha percebido que isso era uma felicidade, que pra mim é uma animação. Sabe assim? Tipo, eu sou uma pessoa animada com as coisas que eu faço, porque eu gosto muito. E daí eu vejo uma paciente que mudou a vida, eu falo, ai, que massa esse negócio aqui. Entendeu? Eu fico animada de verdade, assim, eu fico animada de verdade. Aí ela falou isso, eu falei, nossa, parece que eu sou feliz o tempo todo. Eu fiquei pensando assim, talvez eu esteja muito feliz realmente com coisas simples. Ontem foi um dia que eu falei para mais de 100 mulheres. Eu cheguei em casa, estava cansada, que eu fiquei em pé 6, 7 horas, eu acho, ontem. Que foram várias palestras no mesmo dia. Mas eu estava tão feliz que para eu dormir, eu tive que botar a música de relaxamento, porque eu estava muito animada, assim, entendeu? E daí que eu comecei a perceber, assim, nos últimos anos. Então, os 40 para mim foram difíceis. Na virada no número, mas depois eu aproveitei e falei, já que é inevitável, só faz 40 quem está viva, eu vou aproveitar essa fase para eu ser de fato um ser humano melhor e aprender coisas importantes para minha vida, que não era só conhecimento científico, né, que uma época eu só queria isso. Então, e daí eu passei a dar valor para outras coisas, assim, e daí é engraçado como a satisfação vem, né, porque às vezes você acha que se você comprar isso aqui, você vai ficar muito satisfeita. Aí você compra e fala, bom, como eu não fiquei, eu vou comprar isso aqui, né? Porque o consumo é uma válvula de escape, né, para essas questões. Aí você fala, não, tudo bem, eu comprei isso, mas então agora eu vou comprar isso aqui, porque eu não é tão legal assim, eu acho que é outra coisa que é melhor, né? E daí você fica naquele vazio constante, entende? Eu não tinha isso, da necessidade da compra, mas a minha insatisfação vinha no conhecimento. De busca de estudar, de conhecimento. Como eu não gosto de sair gastando muito, eu sou uma pessoa que eu gasto estrategicamente. Meu marido fala, você vai gastar estrategicamente? Eu não vou, entendeu? Tipo, né, eu vou viajar estrategicamente com essa... Mas eu sou assim, tipo, eu quero comprar alguma coisa que eu sei que fora é mais barato, vou viajar daqui a 6 meses. Eu espero, vou com a minha listinha do que eu preciso, que seja alguma coisa que dê, sabe? Assim, para esperar, né? E eu compro exatamente aquilo. Eu não compro mais. Porque eu já analisei que eu preciso daquilo, entende? Então, eu não sou uma consumidora... Eu gosto de coisas boas, mas eu não tenho que ter muito. Eu preciso de uma coisa daquilo ali, tá suficiente, né? Mas ele fala, você tá com a sua lista estratégica para essa viagem? Porque, em geral, eu compro quando eu viajo. Eu falo, agora a gente foi pra Itália, não tinha lista. Daí, você não tem lista? Eu falei, não. Eu acho que eu quero um sapato da marca tal. Mas se você não achar, não tem problema, porque eu não tô precisando de nada.
Ele falou, nossa, o que te aconteceu? Eu falei, não precisa de nada. Você entendeu? Então, isso é uma evolução, né? A gente ver prioridades nas coisas prioritárias, né? Exato. Exatamente. E aí, assim, você começa a ver, que nem você falou do trabalho. Quem ama o que faz, eu também amo, e me identifiquei na tua fala aí, quando você falou, nossa, paciente conseguiu. É legal, tal. né? Nossa, legal. aquilo me dá uma satisfação imensa, eu fico muito feliz também. Só que aí, a gente, né, que trabalha muito, que ama o que faz, precisa também achar em outras coisas a satisfação. Que nem você falou, pô, ajudar meu filho na tarefa. Pô, que legal conseguir. Vai criando memória. Eu vou jantar com a minha família, né? Eu falo, eu e meu esposo, a gente fazer a nossa viagem, que eu acho super importante. Então, é buscar outras coisas também para além do trabalho. Porque o que acontece hoje quando a gente vê de um burnout? Geralmente, quando você pega, eu já peguei, fiz afastamento de pessoas, não é que ela não gostasse do trabalho. Ela gostava muito do trabalho. E aí ela ficava naquilo, não achava outras coisas. Então a gente tem que... É o equilíbrio. É o velho equilíbrio. Então, trabalhar faz muito bem, eu falo muito isso. Eu amo trabalhar, eu trabalho bastante também, mas eu também coloco outras coisas que me trazem satisfação. E eu passo isso para os meus pacientes também. Isso é importante. Né? É muito importante. E o legal é, eu não sei outras profissões, porque eu só tenho essa, mas a da saúde, né? Como a gente lida com o ser humano, se você está aberto a absorver também do outro, você aprende muito com o outro, né? Porque eu tenho certeza que você também, nesses teus anos todos, você tem trocas, né? Não é com todo paciente, óbvio, né? Tem alguns que sim, outros que não. Mas eu mesma, eu sempre aprendo com as minhas pacientes, assim, né? Essas que são mais... Nem todo mundo chega lá no consultório, super aberta e tal. Mas eu tenho pacientes que eu atendo há 12 anos já. Sim. Então, você acaba criando um relacionamento com essa pessoa. E é uma coisa tão legal, né? Porque é a confiança e você... Enfim, isso é uma coisa muito bacana. Eu queria te perguntar uma coisa que a gente estava conversando antes do episódio da gente começar a gravar, que é sobre a autoimagem. Isso foi uma coisa que, para mim, é uma coisa difícil, inclusive, né? Porque, às vezes, você... É louco isso, né? Às vezes, você pensa em você, mas... alguns anos diferente do que você está agora. E eu acho que essa fase, o envelhecimento da mulher, né? Que é como não só a autoimagem no sentido do peso, do tamanho que ela ocupa e de como que elas, né? Mas a parte facial, né, que é o que a gente vê todo dia, né? Eu acho que a gente olha mais para o rosto do que para o resto, né? Então, não sei, é a impressão. Então, isso muda, né? E a gente aprender que isso muda também é uma coisa importante nessa fase, né? Porque senão fica aquela louca das coisas aradas da cara. Da cara, eu acho... Não, acho péssimo. É bom que você trouxe isso da autoimagem. E o que aconteceu? Eu, pelo menos, percebi muito isso depois da pandemia. A gente ficou muito nisso aqui, o rosto. Porque muita reunião online. Isso, é muito, então, você estava ali olhando para você direto. Você olhava para você ali, e aí? E aí, coisa que talvez antes você não olhasse tanto. E você começou a ver teu rosto. Como é que está a tua imagem? E aí, eu vejo que as mulheres de 40, principalmente, elas têm essa preocupação, sim. Por que elas têm essa preocupação? Porque nós vivemos numa sociedade que fala, não pode envelhecer. Sim. Ainda nós vivemos um tanto disso. Só que eu penso e falo muito uma coisa, Débora, é assim, seja você, seja de verdade. Sim. Então, tá bom. Se você já tem uma boca que já era um desenho um pouco maior, tudo bem, então vai fazer uma hidratação, vai cuidar. Agora, tua boca não era, de repente, muitas transformações eu vejo que descaracteriza a pessoa. E aí também isso não é legal. Isso também a gente tem que olhar, sabe? Então, eu acho que os cuidados são importantes, mas você não pode entrar numa loucura. Eu vi esses dias a Luana Piovani, que ela é, assim, uma pessoa polêmica, né? Nas mídias. E eu não sigo, mas apareceu um vídeo dela no meu celular. Ela estava fazendo um podcast, eu acho que ela fez, é isso? Isso. Ela mora em Portugal agora, enfim, não tenho certeza. Mas o fato é que ela falou o seguinte. Até quando nós vamos fazer de conta que mulher não envelhece? Até quando a gente vai dizer que a mulher não pode ganhar uns quilinhos? Até quando a gente vai dizer que a mulher não pode ter rugas? Né? E ela falando dela, né? Porque assim, vocês ficam aqui me criticando porque eu fiz a campanha para tal produto, sei lá, e eu tenho ruga. Gente, assim, aceita, eu também envelheço. Não é porque alguém me viu na TV, em novela, com 25 anos a menos, que eu vou ter aquela cara de 25 anos a menos. Por que eu também não vou envelhecer? E por que envelhecer é um problema? Claro que isso não precisa ficar... Você pode, assim... Eu sou super fã, eu amo fazer coisas dermatológicas, mas não para mudar quem eu sou.
né? Isso, Então, isso. assim, e faço mais preventivo do que qualquer outra coisa, porque a gente vai prevenindo e assim vai. E não tem como você não mudar a tua face do envelhecimento, né? Sim. E ela falou justamente isso. Até quando? Esses dias também, aquela Paula Oliveira, que também foi na adolescência, quando ela era mais jovem, ela era mais magra, enfim e tal. Ela continua super bonita, mas ela tem um corpo diferente agora, né? Sim. E daí, e ela, assim, eu não acompanho novela, mas de vez em quando você vê isso, uma fase estava super magra, outra musculosa, e daí agora tá mais um pouquinho acima do peso. E ela pegou e resolveu que ela não queria mais. Eu vi uma entrevista dela, ela falando assim: fui fazer a foto para tal programa, tal produto, e de repente eu olhei, mas esse braço não é meu. Essa perna não é minha. E ela fez um vídeo que viralizou, inclusive, né? Ela mostrando, a minha perna é essa. Mas apareceu assim, o meu braço tá assim, mas ele é assim, né? Então lidem com isso, entende? Daí ela falou assim, achei um absurdo aquilo. Cortou o braço pela metade, a perna pela metade, porque esse padrão de beleza tem que ser desse jeito, então eu não sirvo para essa campanha, né? E eu sou essa pessoa. E daí, eu acho que isso é uma coisa importante, né? E eu entendo que isso como mulher, né? O autoconhecimento, que ele serve para tudo na vida. Inclusive para você filtrar essas influências externas, né? E entender que você pode se sentir bem e ninguém pode gostar de você, paciência. Problema dos outros, né? Tu paga teus boletos, tudo certo. Mas entendeu? isso faz parte, eu acho que desse autoconhecimento e de uma coisa que eu falo muito, as mulheres precisam se apropriar de quem elas são. Isso não quer dizer não ter cuidado, pelo contrário. Sim. Eu divulgo lá no Instagram, eu falo para as pessoas que eu me cuido, eu faço a minha atividade física, eu faço a minha meditação, eu cuido da minha alimentação, eu posto mesmo a minha comida muitas vezes, porque é aquilo de verdade. Eu mostro quando eu vou fazer algum procedimento que eu faço estímulo de colágeno. Sim. Eu acho importante isso. Mas o que eu vejo que as pessoas precisam entender é assim, que o meu corpo, o meu rosto, a minha pele não tem que ser igual a da fulana lá, ou da influencer, ou de quem seja. Eu preciso me conectar comigo. E quando eu faço esse processo, eu fico mais forte. Que é uma coisa que a Paola Oliveira, ela trouxe muito isso, eu achei muito legal. Ela é assim hoje. Então, ela está conectada com esta mulher. Então, essa segurança incomoda, né? Incomoda. Incomoda. Você ter segurança para nacionalmente, numa conta de milhões de seguidores. Você fala assim, eu sou assim, lidem com isso. Quem não gosta, tchau e benção. Tchau. Entendeu? Essa segurança incomoda as pessoas. Quando as pessoas veem, inclusive, às vezes, outras mulheres. Sim, não, mas quem agride a mulher é a mulher, né? Você vê um homem falando assim, nossa, tá com celulite, não tem vergonha? Então, as mulheres precisam entender isso, né? A gente precisa poder... Eu sempre falo uma coisa no consultório, Débora, eu vou falar aqui também. Está permitido se achar. O que é se achar? É se encontrar. Então, eu me encontrei assim, eu estou muito feliz assim. Mas isso incomoda. Incomoda, né? Incomoda. Porque eu sempre penso assim, né? A gente só dá o que tem. Então, quando às vezes você convive com pessoas que têm muito pouco, elas dão muito pouco. Daí, olha uma pessoa que está mais resolvida, isso incomoda porque aquilo incomoda o que ela tem nela de problema. Isso mesmo. Não é? E isso eu aprendi a duras penas, porque quando eu comecei a minha carreira, eu queria agradar todo mundo. E a pessoa, até hoje, só que hoje eu não me incomodo mais, a pessoa não entendia às vezes o que eu ia fazer, ou não era exatamente aquilo que ela queria. E quando não dava muito certo, enfim, aquilo me frustrava de um jeito, porque como se eu não fosse boa o suficiente. Aí com a maturidade também, né, e eu entendendo que não dependia de mim, dependia do outro, eu não me incomodo mais. Então hoje em dia, quando eu tenho alguma paciente no consultório que ela não entende o meu método de tratamento, ela não entende o meu olhar da saúde porque ela quer outra coisa, isso eu penso assim, ó, ela é o que ela tem pra ela, eu tenho o que é pra mim. Às vezes não dá certo, paciência, vida que segue, não é mais o meu problema, você entendeu? Então eu vejo isso, assim, sabe? A pessoa, ela vê a outra pessoa bem resolvida e aquilo incomoda porque ela não está bem resolvida, né? Quando eu vejo mulheres bem, eu fico muito feliz, eu não fico invejando, tipo, nossa, ai, que absurdo aquilo ali, ai, que coisa, sabe assim, do tipo da fofoquinha falando mal, porque é isso que acontece, né? O fofoqueiro azedo, ele é aquela pessoa que tá cheio de problema, mas ela só vê o problema dos outros para não ver o dela, né? Que é isso mesmo, você apontar para o outro para você não falar do seu, né? É verdade. E eu penso que quanto mais a gente vai se fortalecendo, e que nem você falou, eu fico muito feliz. Vejo mulheres, vejo minhas pacientes, vejo minhas amigas, isso fortalece as mulheres, né? E a gente precisa tomar essa consciência. E principalmente, assim, nós mulheres de 40 anos, nós precisamos olhar para a gente com amorosidade, com carinho e também com respeito. A gente tem 40, eu tenho 46 anos.
Então, eu vejo assim, gente... Eu não vou confessar, tá? Que quando alguém fala, tem 42, fala assim, nossa, você não parece... Eu falo, ai, obrigada. Não, a gente fica... Adoro, adoro. Não vou falar que não adoro, que eu adoro. É porque ainda a gente tá com aquele pensamento... De que 40 é velha. Meu Deus do céu. Eu gosto, sabe o que eu acho interessante? Quando vem alguma paciente mais jovem, tipo 30 anos. Daí ela vai falar, ela fala, não, é que a pessoa já é velha. E ela tem 46. E é muito engraçado quando ela fala isso. E eu fico assim, é mesmo, né? Ah, tá. E aí depois ela... Geralmente isso na primeira e na segunda consulta, quando ela não sabe ainda a minha idade. Porque ela acha que eu tenho menos. Os meus pacientes, eles sempre acham que eu tenho menos. Tem uma frase do Mário Quintana que ele fala assim, idade só são duas. Ou você tá vivo, ou você tá morto. E na segunda é... tempo demais, porque daí você tá na eternidade. Então, assim, de fato é isso, né? A gente só tem a idade do vivo. Sim. Porque o resto é você que faz, né? Eu tenho pacientes que cronologicamente têm 45, que esteticamente parece o dobro e mentalmente o triplo. Sabe assim? Sim. Que desistiu muito cedo. Sim. É tão difícil assim, eu me fecho, eu não quero mais saber de nada. Claro que no dia que ela tá ali, ela quer mudar, mas ela ficou anos fechada. Então, ela aparenta aquela tristeza ou aquela falta de cuidado, aquilo tudo que ela fez por dentro, aparenta fora, né? E eu tenho pacientes eu tenho uma que eu amo atendo ela e o marido. Eu acho que ela tá com quase 60, 58, assim. Ai, mas ela é tão linda. E linda não só bonita, linda de energia, assim, uma pessoa bem resolvida, sabe, assim? Os dois super bem resolvidos, tá tudo bem maravilhoso. E ela, com certeza, incomoda alguém, porque a pessoa olha para aquilo e fala, não consigo ser assim, eu vou agredir aquela pessoa, né? E eu acho que esse envelhecer também tá trazendo uma coisa, você pode ser... Vamos supor, ter uma idade e ser alegre. Porque, não sei você, mas eu lembro que antigamente, meus avós, assim, eram carrancudos, pessoas mais, assim, fechadas e tal. E hoje a gente vai vendo que as pessoas estão envelhecendo e elas podem ser alegres. Eu acho que se a gente pensar historicamente, são muitas coisas, né? Porque se a gente pegar, assim, os nossos avós, os meus são imigrantes, né? Então, eles vieram com uma condição muito difícil e qualidade de vida era você ter comida, né? E para isso você trabalhava, em geral, tipo escravo quase, né? Então, é uma realidade onde a prioridade é outra. Por isso que eu falo, a qualidade de vida passou a ser prioridade agora. Agora. Porque quando eu estava na faculdade, a qualidade de vida era você ter onde trabalhar. E trabalhar um atrás do outro. Pegar um monte de plantão era o máximo, porque daí eu ia ganhar mais dinheiro, porque eu tinha que pagar a conta das crianças, né? Então, assim, a gente muda o conceito de qualidade de vida também ao longo dos anos, né? Verdade, o que você falou é verdade mesmo. E daí a gente soma, assim, a mulher de 40... eu vou te contar uma história que eu conto numa das palestras que eu faço sobre 40 anos, que é o seguinte. Na minha família, a menopausa foi muito precoce das minhas tias, assim, todo muito cedo, né? Muito próximo dos 40, um pouco antes, enfim. E a minha avó tinha seis filhas. E a gente ia na casa da minha avó no final de semana. E daí tinha uma tia que eu gostava, era a tia que eu mais gostava, que ela era mais legal. E eu tinha uns 10 anos, eu acho. E ela teve a menopausa muito cedo. E a menopausa para ela foi um horror. Porque 30 anos atrás não tinha o que fazer muito, né? Não tinha hormônio, não tinha essa visão do cuidado, enfim e tal. E para ela, assim, a vida dela acabou. Ela não só engordou, como ela ficou depressiva. Foi, assim, muito triste. E eu lembro que aquilo tudo me incomodava tanto, que daí, quando eu era criança, eu acho até que talvez seja normal. Eu brincava com as Barbies e a história das minhas Barbies era da minha vida, assim, né? Da vida da família. Sim. Então, e eu gostava de desenhar na Barbie, fazer aqueles cabelos loucos, assim, tal, estragar todas as Barbies. Eu era terrível. Meu pai comprava, nem era Barbie, era Suzy abaixo. Porque eu botava fora, então, assim, ele não ia ficar comprando Barbie, coitado, né? Ficar gastando dinheiro à toa. E daí, elas ficavam um horror e eu enterrava no quintal da minha avó. Aí, um belo dia, o meu pai chegou em casa e falou assim, fizeram macumba aqui na casa da avó. Eu falei, por quê? Porque tá cheio de coisa estranha enterrada lá ele foi mexer no terreno, né? Eu falei, não, pai, é o cemitério das minhas bonecas. Ele, por quê? Elas tiveram menopausa e morreram. E daí eu comecei a ter... Olha como as coisas ficam na cabeça da gente. Então, na minha infância, eu achava que a vida acabava aos 40 anos, mais ou menos. Porque na minha família... essa idade, ela era muito dramática. Aí eu fiz terapia uma época, quando eu tinha uns 16 anos para o vestibular, que eu comecei a ficar muito estressada por conta do estudo, enfim, tal. E daí, quando eu fui na terapeuta, eu lembro que eu estava falando para ela porque eu queria fazer, porque eu queria fazer. Daí até os meus planos de trabalho, eles só iam até 40 anos. E depois? Depois eu não sei o que eu vou fazer.
Você entendeu? Então, eu fiquei com aquilo. Aí eu fui fazer faculdade, eu fiz tudo na saúde feminina. Inclusive, eu ia fazer ginecologia, daí acabei que não pude fazer, porque eu já tinha um filho e tal, eu quis sair do plantão, fui fazer saúde da família. Mas na saúde da família eu atendia basicamente só a parte ginecológica, porque o saúde da família você faz de tudo, né? Porque eu gostava muito na saúde da família. E daí eu não ficava pensando nisso. Aí eu fui, há uns 2 anos, mais ou menos, montar essa palestra para mulheres, daí eu comecei a resgatar histórias minhas. Aí eu lembrei da história da Barbie, que eu não ficava pensando nessa história o tempo todo, né? Sim, claro. Eu falei, gente, olha aí, eu passei a vida inteira e hoje em dia eu vivo para a saúde da mulher. Isso tem a ver com a minha criação. Porque aquilo me dava tanto medo. E a Bruna, que é a minha ginecologista, quando eu tive a transição para menopausa já cedo, né? Tá. Então, eu não tive a menopausa de fato, mas eu precisei começar uma reposição de uma dose pequena, uma estratégia diferente de tratamento hormonal hoje em dia. Porque eu estava tendo alguns sintomas chatos, assim, que não era exatamente parar de menstruar. Mas, enfim, foi cedo. Quando a gente viu isso, eu e ela, eu chorei. Eu chorei tanto, porque daí veio aquele negócio do meu medo de fazer 40 anos, e eu chorava, eu falava, Bruna, eu acho que não é menopausa, amiga, é linfoma. Eu preferia ter um câncer, olha que louca. Eu fiz tomografia do corpo inteiro, querendo achar outra coisa. Olha que doideira. Meu marido falou assim, você tá sério? Eu falei assim, eu não sei, mas eu acho que vai acabar minha vida se for... Foi muito... Eu chorava, eu falava disso, eu chorava. Eu não queria passar por isso de jeito... Olha que doideira. Mas aí depois, hoje em dia, na terapia, porque eu já contei isso pra minha terapeuta, ela falou assim, Débora, é a tua memória de infância, porque para as tuas tias, a vida delas ficou horrível depois. E eu trouxe isso comigo a vida inteira. E determinou, inclusive, o que eu faço de trabalho. Olha que loucura. É muito doido isso, né? Mas para mim foi bom isso, porque daí eu aproveitei esse meu medo. Eu sou uma pessoa muito resiliente, então eu transformei isso em outra coisa. Eu ia falar isso, você pegou toda essa história dessas mulheres da tua vida, de toda a ancestralidade aí, e você fez o que hoje? Você é um agente de mudança na vida das mulheres de 40 e tanto. Exatamente. Né? Exatamente. Você traz isso para todas nós mulheres que temos mais de 40 anos. E isso eu acho lindo. Porque, veja, você teve uma resiliência, você tem isso de memória, Sim. Mas o que você fez com isso? Você colocou, vamos dizer assim, nesse modo de vida aí, para ajudar tantas mulheres que as suas ancestrais não tiveram essa ajuda. Exatamente. Então, isso eu posso dizer para você que é lindo. É lindo de ver você sendo agente de mudança na vida das mulheres. E você sabe que, assim, eu quis fazer esse conteúdo, inclusive, porque, para mim, eu sei que tem mulheres que falam assim, fiz 40 e segui, né? Mas, para mim, como a alteração hormonal veio muito cedo, eu precisei trabalhar isso em mim e aproveitar esse momento para se tornar uma coisa boa. E daí eu decidi, nesse processo, eu descobri, eu já sabia, né? Eu sempre fui comunicadora. Mas nem tanto antigamente, isso eu fui desenvolvendo ao longo dos anos e não era uma coisa assim, nossa, isso fazia parte do atendimento médico. Esse meu processo do climatério, ele me ajudou, inclusive, para eu entender que a coisa que eu mais gosto da medicina é falar. Olha que doido. A comunicação. Porque eu entendi que eu consigo ajudar outras pessoas sem necessariamente atender. Sim. Entende? Sim. Porque a gente precisa de um ajudador da viradinha de chave. Essa viradinha, você vai, às vezes, procurar outros auxílios, né? E daí eu comecei a perceber que essa comunicação era a coisa mais legal que eu gostava de fazer. Sim. Só que a comunicação dentro do consultório é 1 por 1, né? Então, eu falei, não, agora eu vou começar a fazer comunicação em maior dimensão, porque é isso que me satisfaz mais, você entendeu? Então, olha que legal, assim, eu tenho orgulho de mim, assim, por ter passado por isso e não ter enlouquecido com todo o meu histórico, tipo, de família, de medo, né? Eu tinha medo de fazer 40 anos, né? E aproveitar isso e tornar uma coisa legal, assim, sabe? E você viu que você falou uma coisa, desculpa te interromper, mas você falou assim, eu tenho orgulho de mim por ter passado por tudo isso. Nós precisamos trabalhar exatamente isso nas mulheres, que elas possam falar isso. Eu tenho orgulho de mim, eu gosto de mim, eu me admiro. Isso é muito importante. As mulheres não fazem isso. As mulheres, elas não aceitam elogio, né? Quer ver elogio que a pessoa não aceita? Fala assim, que linda a tua blusa. Nossa, antiga. Barata. Barata, nossa. Comprei na loja de departamento. Eu fiz isso por muitos anos. Sim. E hoje as pessoas, as minhas pacientes, as minhas amigas, elas falam, Edna, você é terrível. Se eu elogiar e ela falar assim, nossa, paguei barato. Eu falei, não perguntei.
Qual que é a Sim. educação que manda dizer quando você recebe um elogio? Ah, Elas olham, obrigada. obrigada. Uhum. Aí elas começam a rir, porque quando eu faço e elas fazem, agora elas já se percebem e já me respondem, obrigada. Uhum. Então, a gente precisa falar isso. Eu tenho orgulho de mim. Olha toda a minha história. Exatamente. A gente precisa fazer isso. E no nosso trabalho, você no consultório lá, eu no consultório. E aqui, né? Porque trazer socialmente parece que é errado, né? Você ficar se achando ou se... Não, você amor, se encontrou e você se pode você falar. não dá valor pra você, ninguém vai dar. Ninguém vai dar. Né? Ninguém vai dar. Ninguém vai dar. E isso eu falo para alguns colegas médicos que lá a gente tem eu já fiz algumas mentorias para médicos e eu falo isso assim, ó, o paciente não dá valor. Não, é você não se dá valor. Aí, se você não se dá valor, a outra pessoa não vai te dar valor. E eu recentemente atendi essa semana agora uma paciente que não conseguiu perceber o meu valor no tratamento para ela. Eu deixo ir. Sim. Eu não vou reduzir, não é um valor financeiro, Certo. eu não vou reduzir o que eu tenho para entregar só porque ela não consegue absorver. Então, ela não é paciente para mim. Isso. Antigamente, eu ia tentar me moldar ao paciente. Hoje em dia, eu tenho tanta certeza do que eu faço que eu não estou nem aí. Eu falo, que pena para ela. É uma pena, porque é uma oportunidade imensa para ela poder ter algo melhor. Ela só queria a balança. Daí eu falei para ela, olha, eu não acho que o tratamento aqui é para você. Então, você pense, se você não conseguir compreender na sua casa tudo que a gente pode fazer, eu sugiro que você procure um profissional mais raso, porque é o que mais tem por aí, né? A minha secretária, daí ela falou alguma coisa pra minha secretária assim, tal, depois ela me falou, eu falei assim, ela falou, eu vou no fulano lá que é mais barato e não sei o que, mais novinho, ela falou assim, sabe? E ela tinha mais idade do que eu, tá? E daí ela pegou e falou, doutora, olha que absurdo, ela te chamou de velha. Daí eu falei assim, a gente só dá o que a gente tem. Essa pessoa não tem nada. Isso não me afeta mais, entende? Não tô nem aí. E eu ainda brinco assim, ó. Se alguém me xingar de alguma coisa, eu nunca fico chateada. Porque só tem duas opções. Ou é verdade ou é mentira. Se for verdade, não ofende. E se for mentira, não me atinge. Isso. Então, assim, não estou nem aí. Você entendeu? Sim. Mas eu não era essa pessoa. Eu Sim. aprendi a ser essa pessoa, sabe? Porque é uma necessidade. Né? Ainda mais quando a gente se expõe nas mídias, né? Sim. Se você não tem suas certezas, tudo te afeta. É. Se alguém vai lá, ninguém me ama. Não é todo mundo que me ama, né? Tipo, Sim. não é, não vou agradar todo mundo, né? Vai ter alguém ali que não concorda comigo. Sim. E se alguém entrar ali e falar qualquer coisa, tudo bem, meu amor, vai achar quem te agrade, né? Exatamente. Eu tenho uma linha de trabalho muito que eu coloco o paciente muito para trabalhar junto. Então, quem só quer ir lá, sentar e falar e não quer pensar, não quer refletir, não quer fazer, não quer ser o agente de mudança, eu vejo que não fica. E hoje eu também lido muito bem com isso, porque eu acho que quando a gente é novo, está começando, a gente se questiona muito. Hoje não. Hoje eu falo, não, tudo bem, não é para essa pessoa, não é o momento dela e ok. Sabe? Eu acho que isso a gente também tem que se apropriar mesmo da profissional que a gente é, da mulher que a gente é. Então eu trabalho muito isso. E eu achei lindo isso que você falou. Eu tenho muito orgulho de mim. Isso mesmo, a gente precisa falar sobre isso. Mas eu aprendi a ter orgulho de mim, porque eu também não era essa pessoa. Mas a gente né? a gente aprende. A gente não é nem ensinado. Porque, que nem você falou, parece feio falar isso. Eu já fui chamada, às vezes, de arrogante. Porque eu falo, não, eu sei o que eu sou boa, eu sei o que eu preciso aprender mais e tá tudo bem para mim. Entende? Então, isso ainda é um pouco cultural. Mas eu acho que o mais importante é a gente trabalhar sim com as mulheres poderem falar de si. E isso tudo é autoconhecimento, né? E não Autoconhecimento. são todas as pessoas que estão dispostas Não. a passar por isso. Não. Né? Não mesmo. E infelizmente, porque seria muito bom para todos. Com né? certeza. Edna, eu queria te agradecer um monte. Acho que a gente podia ficar 10 horas aqui conversando, né? Mas aí, com certeza, a gente vai fazer outros episódios, né? Porque eu acho que é muito enriquecedor a gente falar sobre a saúde da mulher, sobre a saúde mental, sobre essas fases todas que a gente tem na nossa vida. E a minha ideia, realmente, com esse canal de comunicação, é só falar sobre isso, né? Tem coisa que tem que ser dita, porque se você escuta, você reflete para você. E eu tenho certeza que o que a gente faz, se a gente transformar a vida de uma pessoa, já valeu. Porque essa uma transforma de outras. E aquilo se multiplica, e se multiplica, e se multiplica. E daí, daqui a 100 pessoas, alguém fala, onde é que você viu isso? Ah, foi minha amiga lá que foi na médica tal que viu. Você entendeu? Não é uma coisa legal? Eu acho que a vida a gente tem que ter propósitos, né? Sim. O meu propósito ele foi se evoluindo ao longo dos anos. Não é o mesmo da minha vida do começo profissional, em termos de profissão, né? Então, hoje em dia, eu tenho certeza que o meu propósito está redondinho. Ai, eu queria legal. muito te agradecer, tá? Eu sou muito grata pelo convite, amei estar aqui. Como você disse, ficaríamos horas falando sobre isso, né? Muito, muito obrigada de verdade. Tá, você quer deixar um recadinho para nossa audiência? Bom, eu queria dizer para todas as mulheres, façam um processo de autoconhecimento e, principalmente, tomem posse de quem vocês são.
E deixa o teu arroba também pra gente. O meu arroba é Edna Paris Psicologia. Conto com vocês lá, eu coloco muito conteúdo bacana aí para as mulheres e espero vocês lá também. Obrigada, tá? Obrigada. Meu amor, eu espero que você tenha adorado esse podcast, tanto quanto eu, e que você leve esses ensinamentos para sua vida. E lembre-se que a nossa saúde está no conhecimento e o principal conhecimento para a saúde é o autoconhecimento, tá? Espero você no próximo episódio. Não esquece de seguir @40etantas por extenso e @doutora Débora Nutróloga. E encaminha para sua amiga, tá? Porque o ambiente que a gente vive é muito importante.